Muito boa tarde a todos, aos amados que me ouvem nessa tarde, aí na internet, nesse canal. Amados, eu quero estar lendo aqui nessa tarde, em Mateus capítulo de número 11, verso de número 28, um convite que nosso Salvador Yahushua, ele tem feito para as pessoas, dizendo o seguinte: vinde a mim, capítulo 11, verso 28 ao 30. Livro da promessa, que escreveu Mateus. Na Bíblia aqui está escrito Evangelho, né? Tiraram a palavra promessa e colocaram Evangelho. Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok, queridos, nós vamos falar um pouco nessa tarde sobre esta palavra, ou essas palavras que acabamos de ler. O nosso Salvador Yahushua, que no sistema religioso é chamado de Jesus, e eu por muito tempo também o chamei de Jesus, porque eu não sabia o verdadeiro nome, mas como está profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, o verso 6, que o meu povo saberá o meu nome naqueles dias, está escrito isto lá. E nós que fazemos parte do povo do Salvador e do Criador Yahweh, que na Bíblia é chamado de Deus, deram um título, tiraram o nome do Criador Yahweh e colocaram um título de Deus, assim como tiraram o nome do Salvador Yahushua e colocaram um nome falso de Jesus. Mas tudo isso foi profetizado. Jeremias capítulo 11, verso 19 fala claramente: arranquemos da terra a árvore com o seu fruto, para que não haja memória do seu nome. Essa árvore, Jeremias se referia ao Salvador Yahushua. Se você quiser uma prova, você vai lá em João capítulo 15, Yahushua diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O que é a videira? Videira é um pé de árvore, da onde tira o fruto da vide para fazer o vinho, não é isso? Então videira é uma árvore. E Yahushua estava dizendo que ele é a árvore, e Jeremias estava profetizando que as pessoas estavam dizendo, ou iriam dizer: vamos arrancar da terra a árvore com seus frutos, para que não haja memória do seu nome, ou seja, ocultar o nome verdadeiro do Salvador. Mas como o nosso Pai nunca é pego de surpresa, ele deixou isso escrito e profetizado, e hoje nós estamos conhecendo e sabendo o verdadeiro nome do Criador, nosso Pai Yahweh, e do nosso Salvador, Yahushua. Então, querido, ou queridos, quando o Salvador disse aqui na Bíblia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele estava convidando alguém para ir ao templo? Como as pessoas dizem que o templo religioso eles chamam de igrejas. Eles dizem que lá é a casa de Deus. Será que era para o templo que Yahushua estava convidando as pessoas a irem? Vamos ver se isso tem base bíblica? Vamos na Bíblia. Livro de Atos, capítulo 7, verso 48. Vamos ver o que disse. O que diz as Escrituras na Bíblia. Creio que todos têm Bíblia, então não vou ler algo que as pessoas não têm, mas vou ler o que todo mundo tem, que é a Bíblia do Almeida, essa Bíblia aqui que foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Atos capítulo 7, verso 48, está escrito o seguinte: Atos capítulo 7, verso 48 até o 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, verso 49 diz: o céu é o trono, meu trono, disse Yahweh. A terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor Yahweh, ou o lugar do meu repouso? Se o céu é o trono, onde está o trono do Criador, nosso Pai Yahweh. Se a terra é o estrado dos pés, onde coloca os pés, como é que alguém pode criar um templo, uma casa, e dizer que lá é a casa de Deus? Não existe isso, né, amados? Aí tem pessoas que vão dizer assim: olha, mas o Salmo 122, o salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor, eles dizem, é o templo de Salomão. Ora, mas tem algo controverso? Se Davi estava dizendo que e no templo era a casa de Deus, a casa do Yahweh, o Criador dos céus e da terra,
Mas quem construiu o templo de Salomão não foi Davi? O templo de Salomão foi construído depois que Davi já era morto. E quando Davi estava vivo não existia templo. Tanto é que uma certa feita Davi foi construir um templo, disse que queria construir um templo. O profeta Natã falou, ó, meu rei, faça tudo o que lhe vier ao coração. Mas veio a palavra do Criador até Natã falou, vai lá e fala com meu servo Davi que ele não me edificará casa alguma. Mas aquele que sair das entranhas dele, esse sim me edificará uma casa. Ou seja, a casa, o templo só foi construído depois que Davi já era morto, quando Salomão passou a reinar. E quando Salomão passa a reinar, porque o pai dele já era morto. Aí Salomão constrói o templo. Então como é que Davi, quando ele disse vamos à casa do Senhor, ele estava se referindo ao templo de Salomão que nem existia, se Salomão não era rei para construir o templo? Então você veja que há um equívoco aí. Se alguém te ensinou isso, esse alguém está equivocado quando disse que o templo era a casa de Deus e era o templo de Salomão que Davi estava se referindo. Não, Davi estava se referindo a Yahushalaim, ou seja, que hoje nós conhecemos como Jerusalém. A casa de Yahu era chamada de Yahushalaim, que era denominada também como casa de Yahu, né? Então é essa casa que Davi estava dizendo, a casa do Senhor. Não o templo construído por Salomão, que Salomão só constrói depois que o pai já era morto, que Salomão passa a ser rei no lugar do pai. Ele sucedeu o pai Davi, passou a ser rei, então ele vai lá e constrói o templo. Então não foi o templo de Salomão que Davi falou quando ele disse vamos à casa do Senhor. Bem, entendemos assim, fica subentendido que quando o Salvador disse venham a mim os que estão cansados e oprimidos, ele não está convidando você para ir em nenhum templo religioso judaico, católico, espírita, nem evangélico, nenhum desses templos. Mas quando ele disse vinde a mim, ele está dizendo para você ir diretamente a ele, ouvir a palavra, crer nele, aceitar o sacrifício dele e buscar a ele em espírito e verdade, não dentro de um templo. Sabe por quê? Tem pessoas que vão dizer assim, mas o templo é a casa de Deus e é onde o Senhor está. Será que é isso mesmo que as escrituras dizem? Vamos de novo ver na escritura. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 26. Se o templo é a casa de Deus, como se diz, então vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz. O que diz o Salvador Yahushua? Se as pessoas dizem que vamos lá no templo, e quando Yahushua diz vinde a mim é para ir no templo, então vamos ver se ele está no templo mesmo. Mateus 24, eu deixei anotado aqui, verso 26. Mateus 24, 26, está escrito o seguinte, veja bem, respondendo porém o Senhor, Mateus 24, verso 26. Portanto, olha bem, Mateus 24, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou seja, não saia atrás dele para ver se ele está lá. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Templo não é uma casa? Construída por mãos de homens? Mas veja o que diz o Salvador. Se alguém disser, eis que ele está no interior da casa, ou dentro do templo, lá no interior, lá dentro, vamos lá no templo buscar o Senhor. Ele não está lá, ele disse, não acrediteis. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. E muito menos o filho dele vai estar lá. Porque se o pai não habita, o filho vai estar desobedecendo ao pai. Então, queridos, quando o Salvador disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele está dizendo para você ir a ele, buscar a ele em espírito e em verdade. Você vai buscar ele aqui dentro, na tua glândula pineal, falar com ele no teu pensamento. E aí você vai encontrar. Entendeu? Tem alguém que diz assim, não, mas a gente tem que ir no templo, porque chegando lá tem um rabino, chegando lá tem um líder espírita, ou o pai de santo, ou o padre, ou vai ter o pastor lá no templo, e ele vai ser o teu mediador para poder te apresentar a Deus, para te conduzir até o Criador, ao Salvador. Mas vamos ver de novo e fazermos uma pergunta para nós mesmos. Isso é bíblico? A Bíblia nos mostra que nós precisamos de uma cobertura espiritual, de um mediador? A Bíblia diz sim que nós temos que ter um mediador. Mas quem é esse mediador? 1 Timóteo 2,5. Vamos lá. Há um só mediador
entre o Criador Yahweh e entre nós que somos homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Vamos ver o que diz? 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Criador e um mediador entre Yahweh e os homens, Yahushua, homem. Há um só Criador, que é o que criou os céus e a terra. E só há um mediador, aquele que media entre eu e o meu Pai. Quem é esse que media entre eu e o meu Pai? É o pastor? É o rabino? É o padre? É o papa? É o pai de santo? Não. É o Salvador que morreu no madeiro, chamado Yahushua. Ele é o mediador entre eu e entre o Pai, Criador dos céus e da terra. Ele é o mediador entre você e entre o Pai que criou os céus e a terra. Só existe um mediador. Não existe um homem para mediar você entre o Salvador e o Salvador te levar até o Pai. Não, você vai direto ao Salvador, o Salvador te leva direto ao Pai. É dessa maneira. Entendeu, queridos? Então, quando ele fez o convite, ele não estava dizendo para você ir até um templo, de maneira alguma. Ok? Em João capítulo 14, verso 5 até o 10, vamos ver o que diz também o Salvador Yahushua? João capítulo 14, do verso 5 até o 10. Vejamos que interessante. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yahushua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não vós me conheceis, a mim também não conheceis o Pai. Se vós me conheceis a mim também conhecereis o Pai. E já desde agora o tendes conhecido. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Yahushua: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras? Isso aqui é interessante, amados, porque olha o que disse Yahushua: quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Yahushua era a alma, e o corpo era o corpo do próprio sumo sacerdote Melquisedeque, que era a forma física de Yahweh que ele usou para criar o ser humano. Porque se nós formos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver o Criador dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí nós vamos em João, capítulo de número 4, nós vamos ver o Salvador dizendo assim: olha, o Pai é espírito. Aí eu te pergunto: o espírito tem imagem? Você consegue enxergar um espírito? Não. Então o Pai teve que se revestir de uma imagem para ele criar o homem à imagem e semelhança. Então ele fez a forma Melquisedeque. Por isso que nós vamos ver lá no livro de Hebreus capítulo 7, que esse Melquisedeque, que Yahushua foi feito segundo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse que não teve princípio de dias, nem final de dias, não teve pai, nem mãe, nem genealogia. Eu te pergunto, me diz qual é a pessoa em todo o universo que não teve pai, que não teve mãe, que não teve princípio de dias e nem final de dias, a não ser o nosso Criador Yahweh. Só ele. Por isso Melquisedeque, ele é a forma que Yahweh criou para poder, dessa forma, fazer todos os seres humanos à imagem dele. Ok, amados? Então, este é o nosso Pai Yahweh na forma humana. Você está entendendo? Então, Yahushua como alma, na forma Melquisedeque, a forma física do nosso Pai, por isso ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Pai era o corpo Melquisedeque. E Yahushua, aquela alma lá de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 3, que foi a luz que nasceu do Pai, quando o Pai disse assim: haja luz, e houve luz. E lá em João, Yahushua diz: eu sou a luz do mundo. Confirmando que ele é a luz que nasceu quando o Pai Yahweh disse lá em Gênesis 1:3, haja luz. Então, meus amados, dito isto, nós entendemos aqui que Yahushua disse: ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele.
Alguém só consegue chegar ao Pai, que é Yahweh, se for até Yahushua. Não é indo até um templo religioso, até um líder religioso, até um pastor, até um rabino, até um padre, ou até um papa ou um pai de santo, não. Alguém só consegue chegar ao Pai se for até Yahushua. Ele é a porta, ele é o caminho. Em João 10:9, Yahushua diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta para alguém chegar até o Pai. Não é a porta de um templo religioso, evangélico, espírita, judaico, muçulmano. Não é nenhum desses templos. Não. Mas a única porta se chama Yahushua. E o único caminho também se chama Yahushua. Entendeu, meus queridos? Então só existe um mediador entre o ser humano e o Pai. E só existe uma porta que é Yahushua, e só existe um caminho que também é Yahushua. Alguém pode me dizer assim: ah, mas todo ser humano precisa de uma cobertura espiritual. Vamos de novo fazer uma pergunta. Isto é bíblico? Uma cobertura espiritual é bíblico? É. Ter uma cobertura espiritual é bíblico. Mas a cobertura espiritual é um pastor? É um papa? É um rabino judaico? É um muçulmano? A cobertura espiritual de alguém? Não. A cobertura espiritual é o próprio Espírito do Pai. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver. Vamos tirar a prova dos 9. João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Vamos ver quem é a cobertura espiritual? Olha só. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Está vendo aí? As Escrituras não dizem que é um líder religioso que vai te ensinar tudo, que vai ser um papa, um padre, um rabino, um pastor, não. Mas o Espírito da verdade é que te guiará em toda a verdade. Eu posso até te passar algo aqui, que eu estou te passando hoje, mas eu não sou o teu guia espiritual, nem a tua cobertura espiritual. Só cabe a mim te passar as verdades que me foram reveladas, para você agora ouvi-las e lê-las e deixar que o Espírito do Pai te conduza em toda a verdade. Porque não tem essa história de que um líder religioso, de que um pastor, de que um homem pecador igual a você vai te apresentar o Criador. Não. Cada um dará conta de si mesmo ao Criador. A Bíblia diz isso. Vamos ver se é bíblico? Vamos lá, Romanos 14, verso 10 ao 12. Romanos 14, do verso 10 ao 12. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem. Romanos 14, do 10 ao 12. Vamos estar aqui estudando nesta tarde. Olha o que diz Romanos 14, do verso 10 até o 12. Mas tu, pois, que julga teu irmão, ou também, porque despreza teu irmão, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Yahweh, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahweh. Cada um de nós, querido, vai apresentar as suas obras. Eu apresentarei a minha, os meus atos, eu darei conta dos meus atos, certos ou errados, e você dará conta dos seus atos, certos ou errados. Não tem um líder espiritual que vai pagar, como dizem por aí, pagar o pato no teu lugar. Não. Você tem que conhecer a palavra e praticar ela ou não, se você quiser ou não. É simples assim. E Yahushua já fez o que tinha que fazer, morreu por você e por mim no madeiro. Já derramou sangue sobre Adão, e através do sangue que ele derrama sobre Adão, nós que somos posteridade de Adão, descendência de Adão, se formos justos e aceitarmos o sacrifício dele 100%, teremos a nossa salvação e direito a entrarmos no paraíso, como o nosso pai Adão e Eva, nossa mãe Eva já se encontram lá. Então você quer uma cobertura espiritual? Aceite a palavra, obedeça a palavra do nosso Criador,
e do nosso Salvador, aceita o sacrifício dele, aí vai se cumprir na tua vida o que diz João 14, versículo 23, que ele diz: se alguém me amar, guardará minha palavra, e o Pai também o amará. Então eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Se você amar o Salvador Yahushua, guardar a palavra dele, ele prometeu que o Pai Yahweh te amará, ele e o Pai virá para você e fará morada em você. Aí eu te pergunto, se o Pai já mora em você 24 horas por dia, por que você vai ter que ir lá em um templo buscar alguém que mora no teu corpo? Veja se tem lógica o que andam te ensinando por aí. Você ir lá em um templo buscar a Deus, como a Bíblia fala, né, chama ele de Deus, e como os religiosos chamam ele de Deus, você ir lá no templo buscar ele se ele já mora em você. Veja se você não está equivocado e se quem está te ensinando isso também não está equivocado. Com certeza está, amados. Então nós entendemos e vemos isso aqui. Olha só que interessante. João capítulo 4, verso 20 até o 25. Vamos ver que coisa interessante nós achamos aqui. João 4, verso de número 20 até o verso 25. João 4, do verso 20 ao 25. Olha o interessante. Nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua a mulher: crês tu que vens a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos hebreus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Yahweh é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está vendo? Não é adorar em um templo, todo mundo levantando as mãos, gritando, falando em línguas esquisitas, dizendo que é língua estranha. Não, amados. É em espírito e em verdade. A mulher estava confusa, porque os samaritanos, da onde ela pertencia, diziam que tinha que adorar no monte. Os hebreus falavam que tinha que ser no templo, em Jerusalém. Ela falou: onde é o lugar certo? Um diz que é lá, outro diz que é cá. Estou confusa. Aí ela bate de frente com o Salvador. E Yahushua perguntou: já que tu és o filho do Criador, aquele que haveria de vir, então me tire uma dúvida. O lugar certo de adorar é lá no monte ou é lá no templo, em Jerusalém? Ele falou: mulher, nem lá e nem cá. Tu crê, mulher, que virá a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Ou seja, no lugar que você tiver, você sentiu o desejo no teu coração de falar com o teu Pai, ali é o lugar. E o templo, irmão? O templo é você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, está escrito: não sabeis vocês que sois o templo do Espírito do Pai, e que o Espírito do Pai habita em você? Você é o templo. Você não tem que ir ao templo, você já é o templo. Se você guarda os mandamentos e crê no sacrifício do Salvador, perfeito no madeiro, o Espírito dele habita em você e você é o templo. Você não tem que ir a templo, porque você já é um. O Pai mora em você. Lembra de João 14, 23? Disse Yahushua: eu e o Pai viremos para essa pessoa e faremos morada nessa pessoa, que guardar os meus mandamentos, a minha palavra. Tanto é o templo. Entendeu, amados? Então, quando Yahushua diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele não estava te chamando para você ir a um templo, não, mas ele está te chamando para você ser o templo, para ele habitar em você e morar em você. E quando ele habita em você e mora em você, você nasce de novo. Você é batizado da água e do Espírito, não na água de um rio. Não, querido. E não no espírito de falar em língua, falar em mistério também, como o sistema religioso ensina, não. Mas o Espírito passa a te dar entendimento na tua glândula pineal e ser batizado no Espírito. E na água, que é a palavra, como diz Efésios, né? Capítulo, acho que 5, verso 26, na lavagem da água pela palavra. Como diz João, capítulo 15, verso 3, Yahushua disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, você é lavado pela água, e a água é a palavra. Não é mais a água que Yahushua foi lavado lá no Rio Jordão por João Batista, não. Como diz 1 Pedro 3, 21.
Não agora na lavagem da imundície do corpo, mas na indagação de uma nova consciência para com o Criador. Esse agora é o batismo. Entendeu? Então quando Yahushua disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele não estava te convidando para você ir para um templo, mas para você ir a ele e buscar ao Pai em espírito e em verdade. E aonde é o local, irmão? Em qualquer lugar que você tiver. Sentir em fechar a porta do teu quarto, que é a tua boca, e falar com o Pai no secreto, que é aqui dentro da tua mente, falar no pensamento sem abrir boca, isso é falar no secreto, como diz lá em Mateus capítulo 6, do verso 5 até os 6, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, entrar no teu quarto, que é a tua mente, fechar a porta, que é a tua boca, e falar com teu Pai, aqui dentro, no pensamento. É isso que as Escrituras nos ensinam, ok? Então eu te deixo essa palavra nessa tarde, que você possa ficar com esta palavra e saber que quando Yahushua te chamou para você vir a Ele, não é para você ir a um templo, mas é para você ir direto a Ele, que Ele vai te levar direto ao Pai. Fique com essas palavras nessa tarde.